A mitopoese da psique. Mito e individuação, por Walter Boechat, editora Vozes, Petrópolis, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, o conteúdo em si do livro, adquiram-o. E caso gostem do meu trabalho, pensem sobre doar ao menos R$1 para o canal. Os links estão no descritivo. Muito obrigada. Introdução à guisa de comentário. Da necessidade dos mitos. Mitopoese é palavra composta que, segundo o dicionário eletrônico Wise, deriva de mito e poese. Significa origem, criação de um mito, ou dos mitos. Mitopoética. Quero significar com o título Mitopoese da psique, mito e individuação, a capacidade espontânea que tem a psique de produzir mitos. Realmente, o tecido do qual são feitos os mitos, os contos de fadas, as fantasias e os sonhos, é basicamente o mesmo. A psique tem capacidade natural e espontânea de produzir imagens mitológicas, que são imagens arquetípicas, nas mais variadas situações do cotidiano. Mitopoese da psique, mito e individuação, é livro que nasce a partir de outro, já há algum tempo publicado em 2 edições pela editora Vozes, Mitos e Arquétipos do Homem Contemporâneo. Esse último, organizado por mim, continha ainda preciosos ensaios de outros colegas e diversos artigos meus que são reproduzidos aqui, alguns com alterações e desenvolvimentos que o próprio tempo exige. Com o rápido esgotar das 2 edições de Mitos e Arquétipos, diversas pessoas, principalmente meus alunos do curso de pós-graduação em Psicologia Junguiana na UniIBMR, há diversos anos procuravam-me pedindo orientações de como adquirir o livro ou mesmo sugerindo novas edições. Em todos os meus anos de prática clínica, houve também uma pressão interna para mais escritos e reflexões sobre o papel do mito em psicoterapia, na sociedade e na vida em geral. Os capítulos do presente livro contemplam diversos aspectos da emergência do mito em psicoterapia, no amor, na arte, no trabalho e na sociedade. Como exemplo dessa diversidade da presença dos mitos, cito o capítulo A Crise do Homem Moderno e a Onipotência, Prometeu, que reflete sobre o mito do herói, o simbolismo de Prometeu e a cultura contemporânea. Já o capítulo A Mitopoese da Era Tecnológica,
Mitos e Arquétipos da Ficção Científica, procura enfatizar o mitologizar riquíssimo da literatura de ficção científica, nova fonte de imagens arquetípicas presentes na era tecnológica. Um artigo publicado recentemente por Anne Shearer sobre a necessidade da presença da mitologia na formação de analistas junguianos suscitou um importante debate de James Hollis. Isso porque, com o aprofundamento da chamada escola desenvolvimentista da psicologia analítica, que trabalha com ênfase o desenvolvimento do ego, as relações mãe-bebê e a transferência como essenciais, questionou-se até que ponto o emprego de mitos em análise junguiana é tão fundamental como fora em épocas anteriores. Mas a conclusão final é que o mito está sempre presente, mesmo na visão clínica que priorize os aspectos de transferência e a estruturação do ego. Como exemplo do emprego constante do mito em teorias desenvolvimentistas atuais, cito o livro de Donald Cowshed sobre a teoria do trauma e desenvolvimento da personalidade, e o artigo de Joy Chaverian, recentemente publicado no Journal of Analytical Psychology. Cowshed emprega intensivamente temas de contos de fadas e mitos para fundamentar seus exemplos clínicos, e Chaverian cita a presença de imagens de contos de fada, como Branca de Neve, na contratransferência, sugerindo o emprego do método junguiano na imaginação ativa a partir dessas imagens. Portanto, a mitologia continua presente, é sempre essencial e é sempre uma expressão básica da alma humana. Para aqueles pouco familiarizados com o jargão junguiano, foi acrescentado um anexo com termos junguianos e sua referência à mitopoese da psique. Para terminar, desejo agradecer a meus alunos e também meus pacientes, fonte constante de aprendizagem no eterno processo da mitopoese da psique, que é o processo de individuação. Eles são os responsáveis diretos por esse livro. Rio de Janeiro, junho de 2008. Walter Boechat. Capítulo 1. Introdução geral ao estudo do mito. Abre aspas. Para a razão, o fato de mitologizar é uma especulação estéril, enquanto que para o coração e a sensibilidade, esta atividade é vital e salutar. Confere à existência um brilho ao qual não se queria renunciar. Fecha aspas. Jung. A palavra mitologia deriva do grego mien, manter a boca e os olhos fechados. A expressão é oriunda dos antigos mistérios de iniciação. Derivados de mien são também mysterium, mistérios, e mistes, palavra que designa os neófitos nos mistérios, ou os iniciados. O mito está, portanto, associado de forma definitiva ao misterioso e ao que não pode ser expresso pelo discurso lógico da consciência, ao mundo do logos propriamente dito. O mito seria uma roupagem ou um escafandro com o qual o homem das sociedades tribais se veste para entrar no mundo exterior, de acordo com a imagem que nos fornece o filósofo espanhol Ortega y Gasset. Os sentidos fundamentais do mito. Joseph Campbell, buscando uma visão ampla dos sentidos do mito para o ser humano, propõe 4 abordagens possíveis do mito: a questão cosmológica, a questão metafísica, a questão sociológica e a questão psicológica. Quanto à questão cosmológica, o mito dá sentido à própria ordem do mundo. Quando nos perguntamos por que estamos no mundo, ou
Qual o sentido de nossa existência? Tais perguntas não podem ser explicadas simplesmente pela razão. Os mitos têm a função de responder de forma simbólica e abrangente às questões fundamentais da alma. E os mitos cumprem sua função de atribuir sentido ao mundo desde a aurora da humanidade até os dias da sociedade tecnológica. A teogonia de Hesíodo de Agra, século IV a.C., não é apenas uma cosmogonia, ou seja, uma explicação da origem do universo, como também uma teogonia, isto é, uma descrição sobre a origem dos deuses. Por sua vez, os mitos escatológicos são os que procuram dar conta do grande mistério envolvido na finalidade da vida e na vida pós-morte. Quanto à questão metafísica, a metafísica procura dar explicações últimas sobre a realidade das coisas à nossa volta. As explicações racionais, evidentemente, são insuficientes para dar conta da realidade. As constantes tentativas de explicar por meio da metafísica a essência do mundo, da natureza e dos fenômenos são satisfeitas pela mitologia. Platão foi um filósofo que lançava a mão do mito, sempre que o discurso lógico do logos o levava a uma aporia filosófica, ou seja, a um caminho sem saída. O mito, então, proporcionava-lhe uma solução e uma saída para o sentido. O banquete, quando Aristófanes está para iniciar seu discurso, diz: "Vou iniciar-vos na linguagem do mito." E Platão fala então pela boca de Aristófanes, discursando sobre o profundo mito dos andrógenos. Vale dizer que o discurso, com o auxílio dos mitos, ganha a profundidade dos mistérios. Caros ouvintes, o banquete de Platão está gravado aqui no canal. Quanto à questão sociológica, o mito sempre ocupou um papel central e estruturante na sociedade humana. O etnólogo Bronisław Malinowski propôs o conceito de mito vivo entre as sociedades tribais. Foi o primeiro a enfatizar esse papel social do mito, ao conviver com os nativos das tribos nas ilhas Tobriand, na Melanésia. Malinowski, fundador do funcionalismo em antropologia, preconizava que o antropólogo não pode ser um acadêmico de gabinete mergulhado em seus livros e construindo teorias a partir de informes secundários. Ao contrário, o trabalho cultural é fundamental. Assim, o estudioso dos povos deve fazer muito trabalho de campo, aprender a língua dos povos que deseja estudar, procurar conviver com eles e conhecer sua mitologia. Os trabalhos de Malinowski deixaram clara a noção fundamental do mito vivo em sociedades tribais. Há uma importância essencial da mitologia na organização da vida diária dessas culturas. Sem o mito, essas sociedades simplesmente não se organizariam. O nascimento, a infância, o casamento, a caça e a guerra, o comércio e a morte, todas as atividades, enfim, são ritualizadas e mitologizadas para ganharem sentido. Em seus trabalhos de campo, os irmãos Cláudio e Orlando Vilas Boas, assim como, de modo bastante especial, Darcy Ribeiro, muito contribuíram para o desenvolvimento de uma antropologia nacional. Nesses trabalhos, o relevante papel dos mitos e da instituição do xamanismo para a organização das sociedades tribais brasileiras ficou evidenciado. As culturas tribais, em geral, têm seus chamados ritos de passagem, nos quais as transições fundamentais do ser humano, como nascimento, puberdade, casamento, maturidade e morte, são ritualizadas e mitologizadas de forma coletiva. Somente traços desses rituais permanecem vivos na contemporaneidade, tais como o ritual de formatura, o batismo cristão, o bar mitzvah israelita.
Tais rituais e mitos têm uma importante função organizadora da consciência coletiva, e sua ausência em nossa cultura tem produzido efeitos destrutivos, segundo diversos autores. O homem contemporâneo tem certas transições em seu desenvolvimento de forma extremamente individual, não de forma coletiva, como ocorria com o homem tribal. E essas transições marcam fases definitivas do processo que Jung denominou processo de individuação. O ritual da análise psicológica visa colocar o indivíduo em contato mais íntimo com suas próprias transições de vida, para que consiga caminhar de forma mais consciente por suas passagens existenciais. Mas não nos enganemos. O mito está fortemente presente também na sociedade tecnológica. Mircea Eliade procurou enfaticamente demonstrar a presença do mito nos grandes movimentos sociais contemporâneos. Eliade fez mesmo uma curiosa aproximação mítica entre cristianismo e marxismo, percebendo elementos do mito judaico-cristão na ideologia do autor de O Capital. Assim, há a ideia mitológica de um herói salvador ou redentor da sociedade, como um Cristo sofredor, o operário oprimido. E equiparando-se a uma Jerusalém celestial no fim dos tempos, a desejada sociedade sem classes. Assim, o mito não é algo falso, fabuloso ou uma história apenas agradável de se ouvir, mas um poderoso agente catalisador de mudanças individuais e sociais. Caros ouvintes, tomo a liberdade de fazer uma nota. É preciso que nos lembremos e nos atentemos ao fato de que o comunismo, ele encontra a sua esfera de base no cristianismo, por exemplo, por conta de ser algo que visa substituir completamente toda e qualquer religião. É como o álcool que quer substituir a água. Ambos são transparentes, líquidos. Mas, obviamente, um não substitui o outro. Então, se pode fazer comparações, e se deve fazer comparações em termos de serem líquidos, serem bebíveis, serem transparentes. Contudo, é preciso ter muita parcimônia em até onde se leva e até onde se chega, lembrando sempre que os regimes ideológicos, as ideologias, elas visam substituir aquilo que é verdadeiro. Quanto à questão psicológica, se por um lado o indivíduo necessita entender o cosmos e a natureza à sua volta, se ele precisa, portanto, inserir-se em uma ordem social significativa, ele necessita também, fundamentalmente, entender-se a si mesmo. O estudioso da religião grega Walter Otto comenta que, abre aspas, o mito aumenta a autoconfiança e felicidade interna pela experiência de algo divino. Fecha aspas. A problemática básica do oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo, encontra uma via de resposta nos mitos. Quem sou eu? Qual é o meu caminho profissional? E outras questões básicas do existir não encontram resposta simples pelo lado meramente racional. Essa é, afinal, a questão do enigma posto pela esfinge para Édipo. Um enigma simbólico que exige uma resposta simbólica, e não uma resposta simples, racional, como Édipo formulou, segundo o mito. Essa atitude excessivamente racional de Édipo acaba tendo consequências nefastas, assim como Sófocles relata na tragédia Édipo Rei. Assim, a imagem é a linguagem fundamental da alma, e os símbolos são a chave para a compreensão das imagens. Os mitos, por sua vez, são histórias simbólicas que se desdobram em imagens significativas, que tratam das verdades dos homens de todos os tempos. Daí decorre que Jung tenha proposto com ênfase o que chamou de mitologizar a psique,
para a melhor compreensão de seus processos. Ele enfatizou também que cada pessoa deveria descobrir o seu mito pessoal para compreender seu papel no mundo e seu destino. A presença do mito na antiguidade. As primeiras interpretações. O mito se faz presente na sociedade humana desde a mais remota antiguidade. Há o aparecimento de configurações mitológicas já nas pinturas de cavernas feitas durante a Idade do Paleolítico. Nas sociedades antigas, pode-se perceber a presença da mitologia com muita clareza na organização social, na vida individual e coletiva, tanto nos costumes como na religião. É como se, quanto mais próximo estivesse a cultura da natureza e dos instintos, mais a mitologia se tornasse presente de forma crucial. O mais antigo épico mitológico preservado é o famoso Épico de Gilgamesh. Trata da história profunda e simbólica do rei da antiga cidade de Uruk, Gilgamesh, o construtor de muralhas. Compilado aproximadamente em 2750 a.C., é constituído por vários poemas preservados em tabuetas de cerâmicas cuneiformes das antigas culturas dos sumerianos, acadianos, hititas e cananeus. A civilização dos sumerianos antecedeu historicamente a cultura babilônica. A cidade de Uruk situava-se onde hoje é o moderno Iraque. Iraque deriva seu nome da antiquíssima cidade, e o atual museu de Bagdá ainda preserva os fragmentos das tabuinhas de cerâmica cuneiformes que versam sobre o mito, bem como outros fragmentos datando da civilização sumeriana. O mito narra as peripécias de Gilgamesh, constituído de 2/3 divinos e 1/3 humano, e de seu companheiro antropóide, Enkidu, que veio dos céus num cometa. Ambos desafiam a poderosa deusa Grande Mãe Ishtar, sempre a luta natureza versus cultura, e Enkidu é morto. A história trata da tristeza de Gilgamesh, de sua busca pela erva da imortalidade e sua tentativa de descida ao mundo dos mortos para resgatar a alma de Enkidu. O mito elabora as profundas questões religiosas da morte, da imortalidade e da finitude do ser humano. O mito de Gilgamesh é, portanto, um exemplo de mito vivo cujas imagens simbólicas possuem significado para toda uma cultura e uma época, e continuam a ter sentido simbólico para o homem contemporâneo. Posteriormente, no século IV a.C., surgem as primeiras interpretações racionais do significado do mito, onde já se colocam as questões básicas: como surgem os mitos? Qual a sua função na sociedade? Essas questões são primeiramente postas pelos filósofos pré-socráticos da antiga Grécia. Teágenes de Région e Pitágoras começam a indagar se os mitos não seriam alegorias dos elementos naturais. Os filósofos pré-socráticos ainda abordaram o mito de forma moralista, metafísica e alegórica. Os sofistas percebiam o mito como uma alegoria moral ou natural. No século V a.C., Heródoto inaugura a interpretação histórica dos mitos. Os deuses e eventos nada mais seriam do que situações históricas ocorridas em tempos remotos. As abordagens de Heródoto tiravam dos deuses e heróis o manto da sacralidade. Por exemplo, a tradição rezava que o rei hitita Ciro foi criado por uma cadela. Para Heródoto, a crença deriva do fato de Ciro ter sido criado por um pastor cuja esposa tinha o nome de Espaco, em grego quino, que quer dizer exatamente cadela. A interpretação puramente linguística de Heródoto deixa de lado o fato inegável de que inúmeros heróis têm nascimento mágico e são cuidados por animais da natureza, tais como Rômulo e Remo,
aleitados por uma loba, Atalanta, que teria sido cuidada na floresta por uma ursa, e tantos outros. O nascimento mágico é um importante mitologema, isto é, um núcleo essencial do mito, que se repete nos mais diversos mitos e nas mais diversas culturas. O conceito de mitologema é importantíssimo na construção teórica da psicologia analítica. Foi pela percepção dos mitologemas presentes nas produções delirantes de psicóticos, nos sonhos e fantasias de todas as pessoas, que Jung pôde formular a conceituação do inconsciente coletivo. Do ponto de vista da psicologia analítica, portanto, a criança heróica que foi abandonada, isto é, o constante motivo da exposição da criança e que veio a ser cuidada por animais, pretende significar que o verdadeiro processo de individuação só poderá acontecer fora dos domínios dos padrões estabelecidos pelos pais. Isto é, o processo de individuação é natural, espontâneo e instintivo, e terá sempre um novo recomeço a cada indivíduo. A transição do pensamento mitológico para o pensamento racional. Creio que é importante que nos detenhamos um pouco na questão dos filósofos pré-socráticos e no início do pensamento racional no mundo ocidental. Isto porque, para entendermos a importância do mito para o homem contemporâneo, é crucial que percebamos o que é o pensamento mitológico e qual a sua relação com o pensamento racional. O começo do pensar reflexivo na cultura ocidental foi por muito tempo atribuído ao chamado milagre grego, aos primórdios do pensar filosófico no mundo grego em torno do ano IV a.C., pelos chamados filósofos pré-socráticos. Como é sabido, tal termo designa um grupo de pensadores antigos que produziu uma forma sistematizada de pensar, interrogando-se sobre a origem do mundo. Aristóteles denominou-os fisiologoi, ou seja, pensadores da physis, ou da matéria, ou do mundo. Para Platão, eles não seriam propriamente filósofos, no sentido da preocupação com as questões do homem, mas com as essências do universo. Pois bem, desde Cornford, passou-se a questionar se o pensamento racional teria surgido ex nihilo, do nada, sem nenhum antecedente, a partir desse grupo de pensadores das Ilhas Jônicas, os assim chamados filósofos pré-socráticos. Cornford detectou que o pensamento racional desses filósofos não tinha grande distinção do chamado pensamento mitológico que lhes antecedera. Explicando melhor, os pré-socráticos pensaram sobre a essência da natureza a partir do arquê, que seria uma substância primordial do cosmo. Haveria, assim, 4 arcai, que seriam os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Cornford percebeu que os arcai nada mais seriam do que os deuses mitológicos elevados a uma grande abstração. O fogo seria o pai Zeus, o senhor do raio. A água seria Poseidon, o senhor do mar. O ar seria Hades, ou Plutão, o senhor das trevas brumosas. E a terra seria Gaia, nosso planeta. Jean-Pierre Vernant, elaborando sobre as ideias de Cornford, procura confirmar que o pensamento racional é inseparável do pensamento mitológico. Isto porque, no tempo histórico, a gênese do pensamento racional ocidental se dá a partir do pensamento mitológico, e não fora dele. Essas duas formas de pensamento, estudadas por Vernant, situadas no tempo histórico, foram analisadas por Jung em relação ao funcionamento mental do ser humano. Na obra Símbolos da Transformação, parte 2ª, Jung assim intitula o capítulo 2º:
dois tipos de pensamento. Ali, o autor postula que existiriam duas maneiras de pensar. Uma, consciente e linear adaptativa, que serviria às funções do ego, de adaptação à realidade. E a outra, denominada pensamento circular, mitológico, e que ocorreria ao sonhar, ao fantasiar, e que Jung associa ao pensamento dereístico das crianças. A mitopoese da psique. Queremos enfatizar que uma forma de pensamento é inseparável da outra. E se por vezes o indivíduo mergulha no sonho e na fantasia, possuído pelo pensamento circular, em outras, suas necessidades de adaptação ao mundo externo exigem o pensamento linear. O pensamento simbólico, tão importante no processo analítico e essencial à individuação, seria a junção das duas formas, consistindo, poderíamos dizer, numa forma elipsoide de pensamento. No instante em que o indivíduo alcança essa junção, o processo de individuação se processa com grande vigor, pois a função simbólica do inconsciente está plenamente operativa, produzindo representações eficazes ao desenvolvimento do todo. É quando o símbolo se constela em terapia, modificando toda a condução dela. Dentro de um sonho, em meio a diversos conteúdos que seriam resíduos do dia, de acordo com Freud, aparentes repetições do cotidiano, uma imagem nova surge, modificando toda a condução do processo e trazendo algo realmente novo. Ocorre aí a junção das duas formas de pensamento, produzindo novas soluções para o sonhador, novas formas de adaptação possível, saídas para seu impasse existencial. Resulta daí o fato de um mito ser tão vital à existência humana. Há sempre uma mitopoese da psique. O tecido dos mitos antigos é o mesmo tecido dos sonhos e fantasias. Quando uma criança de tenra idade ouve os contos de fada e histórias infantis, percebe modelos de organização psíquica altamente estruturantes. A criança gosta dos contos, quer ouvir mais e os guarda com carinho. Os trabalhos do herói dos contos expressam modelos de ação necessários ao mundo interno. Os demais personagens expressam situações típicas. A criança se reconforta com o conto simbólico. Da mesma forma ocorre com um paciente em análise. O mito trará uma simplificação à sua situação existencial, por vezes difícil, e o paciente, assim como o próprio analista, logra assim compreendê-la melhor. Todas essas questões, portanto, dizem respeito à moderna abordagem da mitologia pelo terapeuta de linha junguiana. Mas, evidentemente, o caminho foi bastante longo até que os desdobramentos contemporâneos pudessem ser obtidos. O evemerismo e o mito na modernidade. Fazendo um caminho pelas diversas interpretações do mito desde o mundo antigo, podemos verificar que nesse período, talvez a mais importante abordagem tenha sido a de Evêmero, escritor e hermeneuta grego, nascido em Messina, atual Sicília, em 330 a.C. Dentre os antigos, ele foi o que mais se destacou na interpretação histórica dos mitos. Por essa linha de interpretação, todos os deuses e heróis seriam personagens históricos deificados. São inúmeras as interpretações históricas de Evêmero, todas com muita consistência e desenvolvidas após muita pesquisa. Por exemplo, Dioniso seria o general Alexandre da Macedônia, que levou a cultura grega a todo o mundo antigo, tendo inclusive conquistado o Egito. Assim, as configurações de Dioniso associado à coleta da uva e à fabricação do vinho, assim como em procissões,
estariam ligadas às viagens de Alexandre à Índia e Egito, onde teria disseminado o cultivo da uva, domínio de Dioniso. O evemerismo foi muito utilizado pela Igreja Católica ao longo da Idade Média no processo de competição com as religiões pagãs pelo domínio das almas. A estratégia adotada pela Igreja foi então a de desqualificar o paganismo, subtraindo aos deuses pagãos seu mana, transformando-os consequentemente em meras figuras históricas que, embora expressivas, eram sempre humanas e mortais. Apesar de todo o empenho por parte da religião instituída, no sentido de desprover os deuses clássicos de seu poder, o costume de tomar o ancestral mítico persistiu mesmo durante a Renascença. Como escreveu o próprio Zwinglio em carta de 1531, abre aspas, perto de Deus, talvez possas ver Adão, Abel, Enoque, Hércules, Teseu, Sócrates, os Catões e os Cipiões. Fecha aspas. Durante o século XVIII, o mito manteve sua influência cultural e continuou despertando interpretações de estudiosos da antropologia e de diversas outras áreas do pensamento. Os mitos sempre se desenvolveram associadamente aos fenômenos naturais. A personificação de elementos da natureza foi uma maneira encontrada por nossos ancestrais para se inserirem no mundo circundante, procurando a ele se adaptar de alguma forma. Foram justamente as analogias naturais, constantes no mito, que levaram o estudioso dos mitos Max Miller a tentar organizar regras interpretativas para todos os mitos, baseadas no curso do Sol, sem dúvida, uma abrangência bastante equivocada. Max Miller pretendeu que todas as mitologias arianas, inclusive a hindu, a grega e a germânica, se referiam ao Sol ou aos seus fenômenos naturais. Isso é o que deduzia em sua mitologia solar. Sem dúvida, o Sol e seu curso, brilho e poder fertilizador, geraram diversos mitos nas mais diversas culturas, tendo mesmo gerado fantasias mitopoéticas, espontâneas, na arte e no delírio. Mas reduzir toda a mitologia aos fenômenos solares foi, no mínimo, uma atitude bastante redutiva da parte de Miller. A entrada do século XX trouxe uma nova e importante abordagem ao estudo do mito. A escola do mito e do ritual procurou atender à questão: o que vem em primeiro lugar? O mito ou o ritual? Os mais ilustres representantes dessa escola foram Wilhelm Wundt, em sua obra Volker Psychology, e Jane Harrison, 4 anos após Wundt, através de sua obra principal, Themis. Em sua obra, Harrison sustenta, abre aspas, primeiro, o mito nasce do rito, muito mais do que o rito nasce do mito. Segundo, o mito é correlativo falado do ato representado, ou seja, to legomenon, a coisa dita, em contraste com to drogomenon, a coisa representada, embora também se relacione com ela. Terceiro, não é nenhuma outra coisa, nem tem nenhuma outra origem. Fecha aspas. É verdade que as ideias de Jane Harrison se limitavam à cultura grega, mas suas noções tiveram desdobramentos ulteriores, tendo aplicações por outros autores em culturas pouco estudadas do Oriente Próximo. Com tais desdobramentos e evolução, o posicionamento da escola do mito e do ritual pode ser exposta da seguinte maneira. Abre aspas. 1. O mito é a parte falada do ritual. 2.
Não há ritual sem mito. E 3. Não há mito sem ritual. Fecha aspas. Como é claro, a associação da imagem mítica com rituais é de grande importância e foi também aplicada à emergência dos mitos na cultura moderna, no teatro e nas mais diferentes expressões musicais, como a música negra. Detenho-me aqui em certo detalhe sobre as associações entre o mito e o ritual, porque o próprio Jung se interessou por ritmos, gestos e símbolos da libido. Em psicoterapia junguiana, lembrando que toda terapia obedece a um certo ritual necessário para ser válida, também os gestos e ritmos corporais têm importância, devido à sua estreita ligação com a representação mental. A importância do mito na psicologia analítica de Jung. A mitologia tem, assim, importância essencial na formulação da teoria da psicologia junguiana, a psicologia analítica, desde seus primórdios. Isso porque toda teoria psicológica é formulada a partir de um alicerce psicopatológico. A psicanálise tem a histeria como fundamento psicopatológico de sua construção teórica, muito embora Freud tenha, sem dúvida, dedicado sua atenção ao estudo de diversas psicopatologias. Já a esquizofrenia vem a ser a psicopatologia que proporciona o fundamento teórico para a psicologia analítica de Jung. E o conteúdo esquizofrênico está profundamente imbricado nos mitos, como veremos a seguir. Em síntese, podem-se traçar as linhas dos caminhos seguidos por Freud e Jung na construção de suas respectivas teorias. Um desenho de estruturas antitéticas, mas equivalentes, tal a semelhança dos elementos que vieram a constituir os percursos dos dois criadores. Freud foi a Paris trabalhar com Charcot no Hospital Salpêtrière, lidando com pacientes histéricos. Na sintomatologia da histeria, Freud formula o conceito de recalque para justificar na psicodinâmica das defesas do ego a interação consciente-inconsciente e a psicopatologia. Chega então ao problema da novela familiar, ao complexo de Édipo e ao incesto como origem de toda a neurose. Jung, no início de sua carreira médica, trabalha com Eugene Bleuler, no Hospital Burghäusli, próximo a Zurique. Trabalha com os esquizofrênicos e nos delírios destes vem a descobrir os mitologemas, núcleos de mitos que apontam para uma origem comum, coletiva, desses conteúdos delirantes. Os mitologemas irão propiciar a Jung a percepção do inconsciente coletivo. Além disso, fornecer-lhe-ão uma perspectiva simbólica a partir da qual poderá compreender os delírios como providos de algum sentido. O delírio não é, portanto, impenetrável, como desejaria a psiquiatria clássica, e desprovido de sentido. Ao contrário, ele tem um sentido próprio, desde que se parta de um pressuposto simbólico para compreendê-lo. Jung seguiu seu mestre Bleuler, procurando sempre o conteúdo simbólico das esquizofrenias e não apenas mantendo uma posição descritiva, diagnóstica. O caso de Besant, descrito por Jung, é famoso por apresentar um delírio em forma de uma estereotípia totalmente irracional e incompreensível. Eu sou o sino. Eu sou o sino. Eu sou o sino. Sob o ponto de vista da consciência, se não se parte de um pressuposto simbólico, nem de associações, tal aliteração seria totalmente incompreensível. Mas Jung persistiu na convicção que todo delírio teria um núcleo compreensível, desde que partamos de um pressuposto simbólico. Em fase posterior, com ligeira melhora da paciente, com melhor comunicação, ela revelou admirar o poeta Schiller, autor do poema O Sino,
que, aliás, caros ouvintes, pode ser ouvido aqui no canal, está gravado. Vicente sentia-se abandonada no grande hospital cantonal pelo seu antigo médico, o diretor, professor Forel. Sentia-se sem importância, sem valor. Delirava dizendo: eu sou o sino. Era a forma de seu inconsciente dizer: eu sou importante, eu tenho valor, não sou tão sem importância assim. Jung formulou logo no começo de sua carreira profissional o importante conceito da compensação, de que o delírio operaria compensando a atitude da consciência. Esse conceito permanecerá intacto durante toda a formulação teórica da psicologia analítica e, mais tarde, virá a ser axial na teoria da interpretação dos sonhos, a partir da qual Jung dirá que um sonho também compensa a atitude consciente do sonhador. Trata-se de um conceito que rege a relação entre os dinamismos conscientes e inconscientes, operando como se fosse mediante uma homeostase psíquica. A imagem do sino de Schiller aponta para uma figura literária da experiência em nível pessoal da paciente, isto é, por uma série de associações conscientes, o gosto da paciente pela poesia de Schiller, seu estado de profunda depressão e sentimento de abandono conscientes e outros fatores da consciência, seu conteúdo delirante torna-se explicável. Entretanto, há diversas situações nas quais o conteúdo do delírio apresenta-se como um mito de tonalidade coletiva, impessoal. Embora sem perder suas características de compensação homeostática, pois essa é uma característica geral da operosidade da função transcendente do si mesmo, produzindo um tertio non datur, um terceiro não determinável, como quis Jung, quando a tensão dos opostos é quase insustentável, o delírio vem apresentar conteúdos de tonalidade impessoal pertencentes ao inconsciente coletivo. Tal é a natureza dos mitologemas. É bastante conhecido o exemplo do paciente impressionado com o falo solar, que teria sido o primeiro caso, aquele que deu uma indicação, para usarmos as próprias palavras de Jung, e fizeram com que conseguisse descobrir o inconsciente coletivo. Em famosa entrevista para a TV BBC de Londres, Jung relatou que seu paciente, abre aspas, chamou-me, agarrou-me pela lapela e, levando-me até a janela, disse: doutor, agora pode ver. Olhe para ele. Olhe para o sol e veja como ele se mexe. O senhor também deve mexer a cabeça assim, e então verá o falo do sol. E o senhor sabe, essa é a origem do vento. O senhor está vendo como o sol se movimenta quando a gente mexe a cabeça de um lado para o outro? Fecha aspas. Jung, naturalmente, terá pensado que se tratava de um conteúdo delirante como tantos outros, desprovido de qualquer sentido lógico, mas anotou o ocorrido em seu bloco de notas. 4 anos depois, encontrou um estudo do historiador Dieterich sobre a liturgia de Mitra, parte do famoso manuscrito Grande Papiro Mágico Parisiense. A religião mitraica, como se sabe, foi a religião persa dos adoradores do deus solar Mitra, popular em Roma na época cristã, e que concorreu bastante com o cristianismo. No referido manuscrito havia uma oração de um sacerdote de Mitra, com frases quase idênticas às da fala delirante do paciente esquizofrênico de Jung. Abre aspas. Após a segunda oração, vereis como o disco do sol se desdobra, e vereis, pendendo dele, o tubo, a origem do vento. E quando deslocais vosso rosto para as regiões do Oriente, ele para aí se desloca. E se deslocardes vosso rosto para as regiões do Ocidente,
ele vos seguirá. Fecha aspas. Para Jung, foi muito importante que o paciente não tivesse conhecimento do mito e fosse uma pessoa de pouca cultura geral. Esse foi o primeiro exemplo para que mais tarde ele formulasse a teoria do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Portanto, a presença do mito, isto é, dos mitologemas nas produções delirantes de esquizofrênicos, está na própria gênese da teoria junguiana do inconsciente coletivo. Posteriormente, Jung descreveu teoricamente como se dá a presença do mito no dinamismo consciente-inconsciente. A psique consciente é regida pelo pensamento dirigido, ou adaptativo, linear. A psique inconsciente, pelo pensamento circular, onírico ou mitológico. Portanto, o ego tem o pensamento voltado para a adaptação à realidade externa. É linear e funciona pelo mecanismo de associação de ideias racionais. O inconsciente, como já mencionamos, opera pelo mecanismo associativo de imagens mitológicas. É importante lembrar que necessitamos dessa formulação da psicodinâmica dos mitos no pensamento inconsciente para explicar de forma adequada o achado do paciente do falo solar. Em minha opinião, considero insuficiente apenas apontar o fato da presença da ideia delirante no papiro mitraico de épocas pretéritas. Por que isso acontece? Estará correta a risível acusação de que os junguianos são partidários da teoria da reencarnação? Sim, porque se o esquizofrênico moderno possui o mesmo conteúdo mental do sacerdote mitraico, terá ele concretamente vivido aquela época? Mas se pensarmos que o pensamento circular mitológico do inconsciente trabalha por associações de representações arquetípicas mitológicas, assim como o pensamento adaptativo linear da consciência trabalha por associações lógicas de ideias, estaremos nos aproximando de uma explicação perfeitamente compreensível para o fenômeno. Sol, falo e vento são imagens mitológicas com proximidade fácil de perceber. O Sol é fálico, fecunda e produz vida e germinação por toda parte. Ele é capaz de produzir mesmo o dia. O vento é fonte das inspirações, sopra onde quer. É o ruar hebraico, pneuma grego, a fonte de inspiração das sílabas, produzindo o sibilar das folhas do loureiro, a árvore sagrada de Apolo. Não é de se espantar, portanto, que as mesmas ideias arquetípicas se aglutinem para o pensamento em devaneio de um psicótico ou na prece religiosa de um sacerdote antigo. Essas representações se atraem mesmo no inconsciente coletivo. Temas míticos e a teoria da libido em Jung. É importante lembrar que a imagem do falo solar aparece em muitíssimas religiões e obras de arte. Apenas para citar as mais conhecidas, lembramos o deus egípcio solar Ra, com seu falo fecundante, as pinturas medievais de Ambrogioto di Bondone, o Giotto, com a Virgem Maria sendo fecundada pelo Sol, entre outros muitos exemplos. Diversos outros psicóticos incluem entre seus delírios o falo solar, sendo o mais conhecido Schreber, paciente importante para Freud e Jung. Schreber foi um culto jurista alemão que apresentava graves surtos psicóticos, permeados de imagens delírios cheias de detalhes, os tradicionalmente chamados delírios floridos. Seus surtos surgiam quando recebia promoções em suas funções de jurista. Nos intervalos de melhora de seus surtos delirantes, escreveu Memórias de minha doença mental. Nessa obra, rica em detalhe de seus surtos,
o autor descreve suas vivências psicóticas. Jung, nessa época trabalhando em colaboração com Freud, mostrou-a ao mestre. Schreber descreve sua atração homerótica por seu médico. Vê-se como mulher, nua, sendo fecundada por um sol fálico. Jung ficou impressionado com a presença marcante do material mitológico nos delírios de Schreber, surgindo ali, inclusive, novamente, o falo solar fecundante. A presença do material mitológico nas psicoses fez Jung não apenas propor a teoria do inconsciente coletivo e dos arquétipos, mas questionar o problema da libido exclusivamente sexual. O Círculo de Viena, que compunha o movimento inicial da psicanálise, tinha poucos psiquiatras, a não ser Taussky e o próprio Jung. Era composto por Freud, neurologista, e a maioria do grupo de médicos clínicos que procuraram posteriormente a psicanálise. Penso, assim, que a falta de experiência com as psicoses terá sido importante na teoria da libido. Enquanto Freud deu à libido um tom exclusivamente sexual, por mais ampla que seja a acepção do termo sexual na segunda tópica de Freud, creio que devemos discutir a questão da libido como referência à psicopatologia e, no caso, à esquizofrenia e ao mito como elemento organizador da teoria junguiana. Jung percebeu, como já referido, a incidência dos mitologemas no delírio esquizofrênico e, a partir daí, formulou a hipótese do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Mas outro ponto que quero debater aqui é que a própria teoria da libido foi discutida a partir da observação das psicoses. Além do fato solar fecundante, outro delírio frequente, observado em Schreber e outros psicóticos, é a ideia delirante do fim do mundo. Schreber julgava de forma delirante que o mundo chegaria ao fim, porque seu ego estaria atraindo os raios do sol, roubando os raios solares de sua vitalidade e toda a vida na Terra cessaria. Construiu o conceito de raios de Deus, que seriam formados dos raios solares, fibras nervosas e espermatozoides. A incidência desse tipo de delírio é bastante frequente, embora atualmente pouco evidenciada com o advento e a expansão das medicações antipsicóticas. O psicótico apresenta as imagens psíquicas mais livres de censura da inconsciência. Segundo a teoria junguiana, os frequentes delírios mitológicos de fim do mundo entre os psicóticos refletem um movimento de introversão excessiva da libido psíquica. Sua introversão máxima, a perda de contato com o mundo externo. Portanto, as formulações de Jung sobre libido como energia psíquica partem de suas observações com psicóticos. Teoriza sobre as manifestações da libido como energia pura e simples em seu movimento de extroversão e introversão. As manifestações mais simples e básicas dessa energia seriam os ritmos, que estão presentes em movimentos repetidos dos rituais, da música, das batidas do coração, da respiração. As observações clínicas das psicoses fundamentaram as conceituações basilares de Jung sobre o arquétipo, e nessas observações, os mitologemas dos delírios são fundamentais. O mundo das psicoses é o mundo mitológico per se. Certa vez, trabalhando no Hospital Psiquiátrico Pedro II, atualmente denominado Nise de Silveira, encontrei um paciente extremamente regredido, que se escondia debaixo do leito, não querendo conversar com pessoa alguma, médicos ou pessoal da enfermagem. Insisti durante alguns dias, até que o paciente, saindo de sob o leito, mostrou-me um cigarro e pediu-me que eu o acendesse. Após tê-lo acendido, ele disse murmurando: "Doutor, nós somos esse cigarro, só que eu sou a parte acesa."
e o Senhor é a parte apagada. O paciente acabava de mitologizar intensamente nossa relação, representando-a pelo cigarro aceso. O fogo, representante arcaico da divindade, o fogo heraclítico, a sarça ardente de Moisés, tem papel importante nessa mitologização. Quem está próximo de mim está próximo do fogo, reza a frase do Novo Testamento. O fogo, símbolo arcaico da divindade, funcionou nesse caso como elemento catalisador do símbolo central da psique, o arquétipo do si mesmo. O paciente esquizofrênico sentia próximo ao fogo, ao si mesmo, e me via como a parte apagada do cigarro, junto ao princípio da realidade, representando o pragmatismo sobre o qual se poderia elaborar uma realização terapêutica construtiva. Temas mitológicos e a teoria do inconsciente coletivo. A teorização fundamental de que o pensamento inconsciente é circular ou mitológico formaliza toda a conceituação junguiana dos arquétipos e do processo de individuação. O livro basilar de Jung, que formaliza seu rompimento com a psicanálise de Freud, Símbolos da Transformação, é um exercício formal sobre uma série de imagens literárias e poéticas que uma viajante, a senhora Miller, anotava em seu livro de viagem, em longos roteiros de navio pelo Oriente e pela Rússia. A personagem principal dessas anotações literárias é o herói índio Xiuantopeu, de Longfellow. O mito do incesto de Freud é criticado, baseado no mitologema descrito por Frobenius em diversos povos africanos. O mitologema da viagem noturna pelo mar. O sol que nasce no Oriente é a figura de um herói que morre no Ocidente e deve se purificar dos males do mundo pela viagem noturna submersa pelo oceano, renascendo no Oriente. O incesto, assim, seria a morte aparente, seria a morte necessária para a transformação da personalidade. Naturalmente, a proposição de um incesto simbólico por Jung, ao lado do incesto neurótico tradicional, suscitou uma viva resistência na época. Isso levou Jung ao diagnóstico, que fez com relação a alguns de seus acusadores, de estarem possuídos pelo complexo de Nicodemos, sendo, portanto, incapazes de perceber a realidade de um incesto simbólico, mítico. Para Jung, o arquétipo do herói mitológico constituiria o núcleo do complexo egóico, que vem a ser o centro da consciência. Portanto, os mitos de herói são basilares para se perceber a organização da consciência sob o prisma arquetípico. Do ponto de vista da dinâmica do processo de individuação, o mito do herói configura a libido que flui no eixo ego-si mesmo, organizando o ego, principalmente no curso dos chamados episódios de transição. Os mitos estarão ainda presentes em todo o material descritivo da psicologia dos arquétipos, uma vez que a psicologia junguiana é uma psicologia da subjetividade com o interior povoado, como diz Stein, ou com personificação, como quer Hillman. Os conteúdos psíquicos são, na psicologia analítica, personificados, não sendo apenas conceitos abstratos ou teóricos, como o id, inconsciente ou arquétipo. São personagens vivos internos, deuses. O mito e a prática clínica junguiana.
Até aqui nos detivemos na importância do mito para a organização teórica da psicologia analítica. No que concerne à prática clínica, as aplicações são fundamentais, já que o movimento da libido inconsciente se dá por associação de imagens mitológicas. Desta forma, detectando a imagem que domina o quadro clínico de um paciente, podemos não só perceber o diagnóstico, isto é, qual a figura arquetípica mitológica que está dominando seu processo de individuação naquele momento, mas qual seu prognóstico e evolução. Isso porque se trabalha em psicologia analítica com o processo de amplificação criado por Jung. O processo de amplificação é método terapêutico original e corresponde, na psicoterapia moderna, aos arcaicos modos de contar histórias que sempre existiram em todas as culturas. No ancestral xamanismo, por exemplo, sabe-se que os xamãs sempre utilizaram antigas lendas no tratamento de doenças mentais e físicas. É paradigmático o exemplo que Lévi-Strauss relata do xamã Cuna, do Panamá, que costumava entoar um mito tradicional para facilitar o parto de uma paciente. Em minha clínica, costumo utilizar 3 tipos de intervenção, selecionados de acordo com os graus de defesa ou regressão apresentados pelo paciente. A interpretação direta, a interpretação aludida, Kemper, e a amplificação. O primeiro deles é a interpretação tradicional direta, utilizada quando o paciente está em condições de ouvir a interpretação, isto é, quando se verificam condições adequadas para a interpretação que confronte diretamente o complexo emocional constelado. O segundo deles é a interpretação aludida, para utilizar a expressão cunhada por Kemper, que é uma referência indireta ao complexo defendido. Trata-se de um meio caminho entre a interpretação tradicional e a amplificação, na qual se usa o mito clinicamente de forma mais explícita. O terceiro deles é a amplificação propriamente dita, tal como proposta por Jung. É o circumambulatio, andar em torno de uma área sensível, de uma ferida psíquica da qual devemos nos aproximar com cuidado, indo, portanto, em círculos, vez que, ao mesmo tempo em que é terreno sensível, é receptáculo do mistério. Essa área nunca poderá ser reduzida por uma singela explicação meramente lógica e racional. Certa paciente, depressiva, vivia um casamento sem muitas perspectivas e tinha uma vida profissional vazia. Quando em análise, descobriu nas técnicas expressivas, em especial a escultura, um caminho para o seu desenvolvimento pessoal. De início, por resistência, tentou desvalorizar os objetos artísticos que criava com sua própria atividade manual. Essa desvalorização era parte de seu processo depressivo. A depressão se originou na infância, mais precisamente aos 4 anos de idade, quando a paciente foi vítima de sedução sexual e incesto. Sua depressão era tal que qualquer interpretação de sua dificuldade em realizar um trabalho profissional adequado seria pouco eficaz. Uma interpretação aludida seria do tipo: como a sociedade industrial desvaloriza o trabalho manual e artístico em prol do trabalho puramente mental. Uma amplificação, que foi a adotada em virtude de sua intensa regressão na época, foi uma referência ao mito dos anões nos contos de fada. Ao fato de que os anões estão sempre próximos de ouro e riquezas, como os anões do conto Branca de Neve. Na mitologia do corpo, os anões são a representação mitológica da criatividade das mãos e a possibilidade de relativizar a consciência centrada unicamente no córtex cerebral, levando a consciência para o corpo todo.
A mitologia dos anões foi, portanto, uma amplificação do processo de individuação da paciente que, nessa fase, dependeu da consciência das mãos, completando a consciência puramente cerebral. O trabalho manual veio em muito a reforçar todo o trabalho de elaboração da análise de seus complexos sexuais familiares não resolvidos, de infância, e só posteriormente a interpretação direta pôde ser integrada totalmente dentro do processo de individuação. Conclusões e reflexão final. Percebemos neste capítulo um pouco da importância e significado dos mitos em todas as culturas, em todos os tempos. Com papel central nas sociedades tribais e na antiguidade, o mito não perdeu sua força organizadora das instituições e dos comportamentos na sociedade da modernidade. Procuramos também demonstrar a presença dos mitos nas teorias psicológicas, principalmente na teoria da psicologia analítica de Jung. A mitopoese da psique faz-se sentir em cada pessoa por sua presença viva nos sonhos e fantasias. Faz-se necessário reconhecer sua presença nas psicoterapias. Jung procurou um método próprio de emprego das mitologias como técnica analítica, ao qual denominou método de amplificação. Nos capítulos seguintes, procuraremos demonstrar a presença de diversos mitos no cotidiano das pessoas da sociedade contemporânea.